tanto homens quanto mulheres, mas eu vou puxar o exemplo de mulher. A gente vê muita mulher também, várias, não é algumas, são várias, que falam assim, homem não presta, ó, todo homem trai, todo homem não sei o quê, todo homem... E essa mulher, você percebe que ela normalmente nunca se arruma, entre aspas, se arruma com um cara, assim, ela nunca para num relacionamento, que ela tá sempre criticando que cada relacionamento que ela entra é uma bosta, o cara, porque nenhum homem presta. O fato dela ter essa crença enraizada ali nela é o que faz ela atrair alguns certos padrões que são padrões que já não vão funcionar automaticamente, e se sim, como que ela pode fazer para dar uma quebra nessa crença, assim, começar a mudar isso para atrair homens melhores, assim? Cara, tem muito, assim, e o pior é que, assim, tá no nível inconsciente, e isso é tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas a gente vê essa reclamação, esse sofrimento, muito mais vindo da parte de mulheres, porque ela diz, tem o dedo podre, acaba até escolhendo um padrão, né? Sempre acontece e tudo mais. Existe isso, existe. Cara, vou contar um caso específico, eu não sei se eu já contei isso em algum lugar. Foi uma menina, ela era amiga da... Eu não sei se ela era amiga da minha esposa ou amiga da minha cunhada. E aí elas comentando com elas, tal, tipo, porra, os relacionamentos dela não iam pra frente porque ela não conseguia fazer sexo. Ela tinha vaginismo. Vaginismo é quando você tem uma seca e trava e sente dor, essa coisa toda. Eu lembro que eu fiquei com ela numa sessão ali de terapia, cara, acho que foi umas 4 ou mais horas. Foi muito tempo. Eu usei, cara, tudo que eu sabia, o que eu não sabia, improvisei. Ela era muito fechada, muito, muito fechada. Ela já tinha feito hipnose, já tinha sido em sexólogo, já tinha feito terapia, já tinha feito um monte de coisa. E ninguém conseguia, porque as pessoas estavam muito indo no comportamental. Eu não sou contra o comportamental. Eu faço terapia. Tá. Eu tenho meu terapeuta, ele é comportamental. Entendi. Eu acho que funciona, mas eu acho que a questão não é a linha terapêutica. Tem muita gente que fala assim, psicanalista e cientista comportamental. Parei aí. Por quê? Porque a psicanálise é do inconsciente. O comportamental é a parte que você vê, é o fenômeno, é o comportamento. Então não tem como você ser psicanalista e comportamental, querido. Aí eu falo assim, pois é, se você se limita a uma escola acadêmica, você vai se trabalhar naquele recorte. Eu gosto muito, por exemplo, cara, Freud tem um papel muito foda quando se fala de sexualidade e tudo mais, né, da pulsão, da libido, sim, mas para Freud todo problema era a pulsão da libido, talvez porque ele, e eu acredito que todo criador de uma linha psicológica é porque ele se viu naquilo. Então o Skinner é mais comportamental porque ele se viu mais naquela situação. Na logoterapia do Viktor Frankl, ele se viu, até porque ele foi preso várias vezes em campos de concentrações e ele viu que a saída dele era aquela, e ele começou a ver, porque você só vê aquilo que você acredita. Você tá entendendo? É crer para ver. Você precisa crer para entender aquilo. Se você não aceitar aquilo, você não vê a possibilidade. Então, primeiro, e essa menina, a mãe dela acho que morreu tipo no parto, ou muito novinha, e ela foi criada pelo pai. E o pai, e isso a gente descobriu na hipnose dentro. Lembrando também, hipnose não é terapia. Hipnose é uma forma de você baixar a consciência, a massa crítica, para você fazer terapia. Então não existe hipnoterapia. Hipnose é um estado alterado de consciência. Ponto. O que eu vou fazer a partir dali é outra coisa. Você pode fazer uma boa terapia ou simplesmente você não sabe fazer porra nenhuma e fica ali. Então a gente usou o questionamento conversacional, você vê de outros ângulos e possibilidades. A hipnose, sim, a gente fez uma hipnose branda, depois profunda, regressão de memória. Fizemos uma regressão de memória. E ela me trazia com muita dificuldade. Eu fui trazendo várias técnicas para ver se ela conseguia sentir o que estava acontecendo. E aí veio algumas palavras assim, que era tipo, você é a menininha do papai vai confiar em você, não deixa nenhum menino te tocar, eu vou confiar que você não vai ser uma menina que vai ser fácil pros meninos e babá. E a menininha do papai que pode te tocar, papai que pode te trocar, papai que pode isso, papai os outros não podem, não deixa, tal. E aí o pai morre. Qual que era a grande crença dela? Homens não podem me tocar. Eu não posso ceder para homens, senão eu vou estar corrompendo a confiança. Então, o que acontece? O pai, por uma menina como seu filho, ou se fosse uma filha, cara, homens não podem te tocar. Só que quando ela tá com, sei lá, 13, 14 anos, daqui a pouco existe o beijo,
existe o namoro, existe os hormônios, existe a vontade, existe a libido. Daqui a pouco você vai conversar e vai amadurecendo. O que eu fiz? Eu fiz esse amadurecimento lá atrás, cara. Eu levei ela lá pra criancinha. Entendi, né? Aí eu falei, como é que a sua mamãe nasceu? Como é que seu papai e sua mamãe... Como é que você nasceu? Você nasceu porque seu papai e sua mamãe se conheceram, se tocaram, tiveram prazer, mamãe ficou grávida. E antes dela, sua mamãe também nasceu de o papai e a mamãe dela. E aí a sua mamãe nasceu, cresceu, e ela respeitou o papai dela, a mamãe dela, porque homens não podiam tocar, mas aí ela foi crescendo, vendo que existiam os meninos, e ela começou a ter uma atração e tal. Isso não fez que ela fosse desrespeitosa e tal, e que ela tinha o direito de ter prazer, porque ela tendo prazer e conhecendo homens, ela chegou num ponto onde eles se amaram e que você fecundou você e você vê ao mundo. Então é natural que você, essa parte que te protege, também agora tem o direito de evoluir, crescer e sim ter prazer e continuar o ciclo da vida. Aí terminou a terapia, tal, a mudança dela, né, fisicamente, o tal da linguagem silenciosa que aqui eu já falo de linguagem silenciosa. Esse livro é de 2008, cara. Então é tipo, as pessoas é 2008, 2009, acho que é 2008 isso aí. Então tem gente que fala assim, nossa, você começou? Não, eu já falava de linguagem silenciosa em 2008, só que eram outros nomes, era MCRI, era você perceber a congruência e incongruência, e não com a pessoa consciente, mas com a pessoa em transe. E você já tinha que ter essa... Nossa, saquei. E ela sai do negócio, as expressões dela, o corpo dela tava completamente congruente. Cara, mas é como eu falei, veio a experiência de ter atendido já outras pessoas, conseguido ver que existia uma crença enraigada, a gente conseguiu mudar essa crença com muita parcimônia, com muita tranquilidade, criando metáforas em cima de metáforas e tal, e mostrando que aquilo também era natural, que aquilo era bom. Eu tô resumindo que essa menina, eu falava da mãe dela, e ela cresceu, e ela percebeu que isso era bom, e ela cresceu, ela viu que ela podia se relacionar, e viu que era bom, e ela encontrou pessoas que algumas respeitaram, outras não, e ela foi aprendendo, ela foi sabendo como se confiar e tal, e ter prazer, até que ela conhece um homem, que ela sente mais confiança e mais prazer, e ela faz sexo, e viu que também isso era muito bom, e que além de prazer, ela podia gerar uma vida e blá blá blá. Resumo da ópera, essa mina casou, acho que tem 2 ou 3 filhos já. Ou seja, então quanto que às vezes uma crença de você buscar, às vezes uma referência, buscar um padrão que você acredita que foi importante há anos atrás, mas e que não tem ele não tem mais poder sobre você. Às vezes é isso. Às vezes é carência, às vezes é dominância, às vezes é você acreditar que o amor é aquilo que te ensinaram a ser o amor, ou confiança ser aquilo que é uma confiança, e às vezes você acaba... Por exemplo, eu vou contar um caso. O bagulho vai abrindo, né, menino? Por que a moça não conseguia se relacionar com ninguém? Porque o pai dela, de forma consciente ou inconsciente, colocou na cabeça dela que ela tinha que cuidar dele. Entendi. Então, se eu tenho que cuidar do meu pai, e eu tenho que estar disponível pro meu pai, no momento que eu começo a me relacionar e eu começo a perceber que aquilo pode engatar, eu vou arrumar um defeito naquele cara para que eu se torne solteira, para que eu continue tomando conta do meu pai. E eu já cheguei a ver esse homem falar, ela só vai casar depois que eu morrer, porque ela vai cuidar de mim. E dito e feito. Ela não conseguiu ter um relacionamento enquanto o pai não morreu. Todos tinham um problema. Todos tinham defeitos. Todos tinham alguma coisa que não... E ela fazia, às vezes de forma inconsciente, para os caras até largarem ela, traírem e tudo mais. Por quê? Porque cria-se um padrão para que... Então, lembre-se, um dos casos pode ser a não aceitação sexual. Outro pode ser que alguém criou um modelo em você que você é obrigado a cuidar do seu pai e da sua mãe. E você não vai destravar isso. Porque se você tiver outro alguém para cuidar, como é que você vai cuidar desse aqui? Então tem muitas variações. Muitas variações. Então não tem como a gente dar uma resposta rápida, né? Igual eu te perguntei pra pessoa, o que ela pode fazer pra tentar mudar? Primeira coisa é ter consciência, né, disso. Porque normalmente é tudo inconsciente. Eu isso, acho que às vezes, até esse papo que a gente tá levando, talvez algumas pessoas estão ouvindo. Já dá, Então falam assim, puxa, será que eu ouvi? Será que eu me lembro de algum padrão? Será que eu provoquei de forma inconsciente algo que... Você entendeu? Mas, assim, no frigir dos ovos, se a pessoa tiver condição, realmente é fazer terapia com alguém
bacana. Então eu sempre falo, procure um psicólogo ou alguém que tenha uma noção, um estudo aprofundado sobre a mente humana. Bebezinho. Não entregue somente para qualquer pessoa. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.